Olá, tudo bem? Meu nome é Ed Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Web Conservatório. Você pode me encontrar também pelo Facebook, pelo Instagram e pelo e-mail. Você também pode me mandar uma mensagem por lá ou interagir comigo por essas redes sociais. Eu estou inaugurando hoje uma playlist nova aqui no canal chamada Diário do Clarinetista. A ideia dessa playlist é divulgar um pouco, compartilhar com vocês as coisas que eu tenho estudado, as estratégias que eu tenho usado nos meus estudos de clarineta, coisas que têm dado muito certo para mim e as coisas também que não têm dado certo, que geralmente as pessoas não te contam as coisas que não deu certo. Mas eu quero divulgar isso um pouquinho e eu quero que seja uma via de mão dupla, porque eu também quero escutar de vocês críticas, sugestões e o que tem dado certo para vocês, né, de material, de técnica, de estudo. Deixa aí também, vai deixando nos comentários, pode me mandar no Instagram, no Facebook, enfim. Bom, a dica que eu tenho para passar hoje é sobre a posição dos dedos, postura de mão. Eu tive muita dificuldade ao longo da minha trajetória para executar trechos, executar às vezes até coisas simples. Eu tinha muita dificuldade e uma parcela de culpa era do jeito que eu tocava, do jeito que eu colocava a mão no instrumento. Eu passei muito tempo da minha vida sem observar os aspectos técnicos básicos. Eu fui ter acesso ao ensino formal muito tarde. E também somado às minhas dificuldades mesmo, e somada a uma imaturidade de entender que a técnica básica ela é básica por estar na base, óbvio, e não por ser uma coisa que deve ser desprezada, né, porque a gente às vezes confunde muito isso. Eu deixei de estudar muita coisa. E assim, tem hora que eu tenho até vergonha de falar. Eu passei anos da minha vida sem ter uma sequência de métodos técnicos, sem estudar escala, arpejo, não tinha formado um repertório solo consistente. Eu só tocava em grupos, geralmente as minhas atividades musicais se limitavam a tocar no bolo, entendeu? Tocar com todo mundo. Se o primeiro clarinetista da banda faltasse, eu ficava com a cara desse tamanho, porque às vezes eu não dava conta de tocar sozinho, eu ficava ali só escondido atrás das outras pessoas. Isso foi muito prejudicial para mim, principalmente para um instrumentista que é um instrumento que sola muito em orquestra, enfim, isso é muito prejudicial. E essa falta de consciência que eu tinha, ela me rendeu muitas dificuldades futuras e eu paguei muito caro. Tu pagarás. Ao longo do tempo eu fui acumulando várias dificuldades técnicas, várias debilidades, por não ter me dedicado ao estudo inicial e também por uma resistência a dar um passo para trás e rever a técnica, rever aquilo que não estava dando certo. Essa resistência era uma resistência psicológica, mas eu confesso também é uma resistência, não sei como se chama, neurológica, porque eu passei anos executando o instrumento de qualquer jeito, sem preocupar com a postura dos dedos, sem preocupar com a embocadura, sem preocupar com nada. E todo esse conjunto de hábitos ele foi sendo consolidado ao longo de muitos anos, sempre tendo aquela performance mais ou menos. E quando eu sentei e falei assim, nossa, eu vou estudar clarineta, eu vou ser um bom músico, eu vou aprender coisas novas, eu vou aprender técnicas novas, quando eu me propus a fazer isso, infelizmente, ou felizmente, né, quer dizer que meu cérebro está funcionando, o meu cérebro já tinha retido vários padrões de comportamento, de padrões mecânicos de execução, e eu tive que lutar contra isso. É um processo muito complicado, e se você pesquisar um pouco sobre esse processo, sobre neuroplasticidade, sobre como funcionam as dinâmicas do aprendizado, você vai encontrar muita coisa e muito material na internet. O fato é que o cérebro ele não distingue, ele não faz juízo de valor entre o que está certo e o que está errado. Se você erra 10 vezes, se você toca sem técnica, o cérebro ele vai guardando aquilo. Quando você decide mudar
ou quando você é advertido pelo seu professor a fazer diferente. Enfim, quando você se propõe uma coisa nova, você tem que reaprender aquilo tudo. E aí que eu digo que passei muitas dificuldades, porque as minhas dificuldades nada mais eram que um processo onde eu fui percebendo, principalmente quando eu fui para a faculdade, eu fui percebendo que aquilo que eu vivia musicalmente era tecnicamente insuficiente. E aí eu passei por um processo psicológico mesmo, de me comparar com os outros, de querer entender por que o meu som ele não dava certo, por que algumas pessoas tinham mais facilidade e outras não, e por que eu não tinha facilidade também. Eu passei por esse processo e também passei por um processo também de sofrimento mesmo, quando eu entendi que eu precisaria rever a técnica e eu percebi que os padrões mentais eles já estavam ali todos consolidados. Eu já estava acostumado a fazer de um jeito que não foi questão de meses, foi questão de anos. E aí eu tive que reaprender, principalmente dentro da graduação. E para quem já fez graduação, sabe que é um amontoado de coisas que jogam em cima de você. Percepção musical, história da música, informação de harmonia, e aquilo ali vem tudo em cima de uma vez e você já não tem algumas coisas básicas consolidadas, você pira totalmente. Quando você aprende certo desde o começo, quando você tem atenção a esses aspectos que são muito básicos, você tende a ir mais rápido, a deslanchar, a fazer as coisas mais fácil. As coisas fluem melhor para você. E quando você não se atenta a esses aspectos, e você consolida padrões, que não digo que são padrões errados, mas eles não são padrões que não são tão efetivos, você vai ter muito mais dificuldade. Isso é um fato. Você vai ter que ralar um pouquinho para reconstruir o conhecimento. Aprender música do zero certo é muito mais fácil do que fazer errado durante um tempão ou fazer de uma forma que ela é ineficiente e depois ter que reaprender tudo de novo. Então, a dica de hoje que eu tenho para dar é sobre a posição dos dedos. Eu juro por Deus, quando eu comecei a tocar, minha mão ficava assim. Aí você me pergunta, o que tem errado aqui, Edvaldo? Olha isso. As falanges, elas fazem esse movimento aqui, Ou seja, eu apertava muito a mão. Eu apertava o instrumento mesmo, apertava com força. E isso tem duas razões. Assim. Uma era a falta de conhecimento anatômico, porque anatomicamente, a mão quando ela vai pegar alguma coisa, ela tem que fazer isso aqui, né? Você evita o máximo sair da postura natural da mão. Você leva o máximo que você conseguir encaixar a sua mão de forma mais fisiológica, mais orgânica, vamos dizer assim, é melhor. E a outra coisa é que quando eu comecei a tocar, eu comecei com um instrumento muito ruim. O instrumento, as chaves não fechavam direito, ele era muito pesado, ele era duro mesmo. Então quando eu ia colocar a mão no instrumento, se eu não apertasse, não vedava, e eu não conseguia tirar som nenhum. Então como eu passei muito tempo tocando com instrumento de nível estudante, que é uma questão até que eu questiono, os instrumentos que têm nível estudante, eles têm uma qualidade muito ruim, e isso, em vez de ajudar o estudante, ele atrapalha. Devia ser o oposto, às vezes, né? A pessoa que está começando tem que ter acesso a um material muito bom. E eu não tive. Eu apertava muito. Então, assim, eu apertava exageradamente. Quando eu fui trocando de clarineta, eu troquei de clarineta e eu já não tinha tanta dificuldade para apertar. Mas a minha mão já estava condicionada a tocar assim. Então, a primeira dica que eu tenho para você é: tente manter a mão de forma mais orgânica. Você usa essa polpa do dedo aqui para tocar. E sem fazer isso aqui, Sem fazer isso aqui, Quando você for tirar o dedo da clarineta, também a gente sempre pensa em tirar o dedo e não levantar muito. Que isso é uma dificuldade que eu acho que eu tenho até hoje. Quando eu toco peças muito rápidas, ainda me vem um resquício daquela memória e eu costumo ainda apertar, apertar até que não, mas eu tiro muito o dedo fora da forma, que a gente diz.
A forma é isso aqui, ó. Aqui na mão esquerda e na mão direita. Isso aqui. Os dedos mínimos, eles não ficam escondidos atrás da clarineta, eles não ficam apontando para lugar nenhum, eles simplesmente ficam aqui, ó, repousando, esperando o momento de ter que acionar qualquer uma dessas chaves. E pode carregar, não precisa deixar o dedo também em cima das chaves, não. Você pode deixar ele relaxado aqui. Se ele estiver relaxado, se os seus dedos mínimos não estiverem tensionados, quando você precisar, eles vão na chave que precisa. O que não pode é eles ficarem repousando em cima de chave, isso não é legal, a menos que você estiver usando, óbvio. Eles ficarem escondidos ou tensionados, hiperestendidos ou encolhidos demais. Então, assim, tente tocar de uma forma mais relaxada. Parece bobo, né? Mas isso me dificultou, assim, horrivelmente, assim. Eu passei muito tempo tendo dificuldade para tocar trechos rápidos e sem aquela consciência. Eu sentava na frente, assim, de um estudo, até de um método de técnica, ou na frente de uma peça, e eu ficava tentando tocar um negócio, assim, loucamente, ficava estudando 4, 5 horas, era um negócio de louco. Mas não era produtivo, porque eu não tinha atenção a esses aspectos básicos. E quando eu comecei a prestar atenção nesses aspectos técnicos, quando eu comecei a mudar minha postura de mão, as coisas começaram a sair muito melhor. Então, dica que eu dou para vocês: não fica só estudando na frente da partitura, só lendo a partitura. Memoriza, nem que seja pequenos trechos de 1 ou 2 compassos, e vai treinando aquilo na frente do espelho. Tenta realmente mudar a postura de mão para uma coisa mais orgânica. Se você tem acesso a professores, faça aula com um bom professor, peça orientações mesmo. Às vezes, se você não tem professor, peça orientações do maestro ou a um clarinetista que ele é mais experiente, e realmente leve isso muito a sério. As questões de postura e as questões básicas, elas fazem toda a diferença para uma boa execução. O que não pode é você ficar anos e anos e anos tocando de uma forma que ela não é tão eficiente, que você mesmo não se sente satisfeito e depois fica frustrado e não saber o porquê você não consegue tocar tal peça, enfim. Então, assim, decora um trechinho pequeno de qualquer coisa, pode ser escala, se você tiver muita dificuldade para decorar no início. Decora um trechinho pequeno, vai para frente do espelho e vai fazendo devagar. E aí você vai vendo. Eu sinto que eu levanto ainda muitos dedos para tocar. Então é uma coisa que eu tenho que observar. Eu consegui já eliminar praticamente esse movimento aqui. Inclusive eu vou deixar ele aqui, passando aqui. Eu fiz uma postagem recente no Instagram sobre isso. Vou deixar ela aqui. E isso hoje eu consigo ter uma forma mais delicada, menos enrijecida. Mas eu ainda acho que se eu estudar mais, se eu tiver mais atenção, eu ainda consigo levantar menos os dedos. Por que de levantar os dedos? Quanto menos você levantar o dedo para tocar, quanto menos você afastar a sua mão da clarineta e da forma que ela tem que ser aqui, quanto mais você ficar com a mão próxima do instrumento, mais rápido você toca. E aí eu te convido a pesquisar grandes clarinetistas tocando assim. A maioria deles, eles têm uma forma de mão ali bem próxima do instrumento. É muito raro você ver uma pessoa tocando rápido e tocando bem, tocando assim, né? Tocando com a mão toda torta. Às vezes você acha alguns, impressionante. Mas se você tem dificuldade para tocar trechos rápidos e você sente dor na mão também, acho que vale a pena você tentar mudar essa postura de mão. Bom, gente, essa é a dica que eu tenho hoje para vocês. Deixa aí nos comentários o que você achou. Pode dar like, dislike. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E deixe para mim o que você acha sobre esse assunto. Deixa as suas opiniões, suas críticas e suas considerações sobre esse tema.
tá bom? É isso, até mais e bom estudo a todos.